foi dito aos antigos, reticências. Eu, porém, vos digo, reticências. A maior parte dos teólogos sérios que eu conheço, eles acreditam na revelação progressiva de Deus. Não é Deus que foi crescendo em relação à sua interação com a humanidade. Não é Deus que foi aprendendo com o desenvolvimento da mentalidade do ser humano. E quando eu falo do desenvolvimento da mentalidade do ser humano, eu gosto de tocar no fato de que o homem foi criado com uma capacidade de inteligência, de sabedoria, de ciência extraordinária. Mesmo assim, ele teria muita capacidade de desenvolver a ciência e a tecnologia. Talvez chegaríamos no patamar pela qual hoje nós chegamos muito mais cedo. Ou seja, as coisas, o desenvolvimento da inteligência artificial que se fala muito hoje, acredito que já teríamos chegado a esse ponto como seres humanos muito mais cedo, há muitos anos atrás. Mas depois que o homem peca, depois da queda do homem, depois que o homem decide desenvolver a partir da sua própria perspectiva, desde o momento que o homem decide definir de si mesmo o que é certo e o que é errado, o homem decide dar voz ao seu próprio ego, houve um retardamento, houve um atraso, nós perdemos as nossas verdadeiras qualidades. Fechar parênteses. Como eu ia dizendo, teólogos sérios acreditam na revelação progressiva de Deus, e a partir daquele momento em que o homem retardou, perdeu as suas verdadeiras qualidades, a sua verdadeira identidade em Deus, ele perdeu o seu nível mental. E aí Deus teve que começar um novo processo, o homem começou a fugir da presença de Deus, então o homem teve que começar do zero, a se revelar novamente quem é real, porque nós nos perdemos de Deus. Então é daí que surge a necessidade de Deus se revelar. E que muitas das coisas pelas quais Deus falou naquele tempo, não é que era necessariamente a vontade total e completa de Deus. Tudo aquilo que Deus se deu a conhecer em relação a si mesmo, não é que era o todo de Deus. Existem, assim, por exemplo, algumas leis, a gente quando lê, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Era uma dimensão, uma compreensão ainda muito superficial, do tipo, olha, nós não devemos nos matar fisicamente. Mas Jesus diz, eu, porém, vos digo, quem se encolerizar contra o seu irmão, quem chegar ao seu irmão e dizer raca, como se fosse zero à esquerda, você não vale nada, você para mim não tem significado nenhum para uma pessoa, você está a matar essa pessoa. Quando você fere moralmente essa pessoa, até ao ponto dessa própria pessoa se entristecer de tal maneira que perca a vontade de viver, você matou essa pessoa. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. O que significava isso? E depois Jesus mais à frente vai dizer, se alguém te der uma bufetada daqui, você lhe dá a outra face. Para nos ensinar que nós não devemos pagar pela mesma moeda. Por quê? A gente acha que isso é burrice, isso é tolice, hoje em dia isso não funciona. Te roubou, se você sofreu, você é vítima, você nem pode roubar outras pessoas. Porque o mundo é assim, não é assim que se diz? Mano, camarão que dorme a onda leva. Esse é que o mundo chama de prudência. Te fatigaram, você também fatiga. Aqui caso faz-se, aqui caso paga-se. Mas olha essa sabedoria que Jesus nos mostra. Se for olho por olho, daqui a pouco, é só questão de tempo. Uma vez que, partindo do princípio de que todos nós somos falhos, vamos ter uma sociedade cega e sem dente. Mas naquele ambiente em que foi dito isso, lembre-se, aos antigos, era o mínimo para eles. Era uma dose mínima para a mentalidade dos homens daquela época, devido à primitividade do ser deles, da capacidade de compreensão do ser deles. Por quê? Porque eles eram mesmo agressivos. Se você magoasse o dedo de alguém, iam te arrancar o braço todo. Então a justiça surgia no fato de que se é um dedo que te foi arrancado, que seja só um dedo.
Claro, metaforicamente falando, né? Pode ser aplicado de várias maneiras, mas o princípio é esse. Então, quando Jesus diz assim, olha, ouvistes o que foi dito aos antigos, é como se Jesus estivesse a dizer assim, olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos com base a sua compreensão, com base o seu tempo, com base as suas limitações. Eu, porém, vos digo, eu, porém, vos digo. Então, uma coisa é o que foi dito aos antigos, e outra coisa mais profunda e mais ressignificada é o que Jesus nos diz. Ouvistes que foi dito aos antigos. Contém uma palavra dita de Deus que é eterna, que é o princípio de justiça, mas não era o todo. O todo vem a partir da boca daquele que diz, eu, porém, vos digo, eu, Jesus, porém, vos digo. Esse é o princípio. Então, daqui para frente, o que importa, o que é palavra, o que está dito de forma definitiva, o que nos foi revelado na plenitude dos tempos, é do porém para frente, do porém para frente. Isso aqui é o Evangelho. Você lê em Hebreus 1, Deus se revelou aos nossos pais de muitas maneiras, né? Falou através de profetas, através dos pais, dos nossos antepassados. Mas hoje nos fala por meio de Cristo. Hoje nos fala por meio de Cristo. Você entendeu? Então, vamos conversar? Vamos conversar. Te espero no sábado, às 20h30, no horário de Angola, Brasil 16h30. Grande abraço, paz e bem.